Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Railton na área. Vamos dar continuidade ao estudo da NR15, tá? Falamos sobre dose, estamos falando ainda no anexo 1 e 2. Aprendemos a calcular a dose, fazer a projeção da dose, calcular o NE, calcular o NEM. Vimos a questão do LAVG, aprendemos a fazer a soma dos decibéis, subtração dos decibéis. Para finalizar agora, vamos aprender os procedimentos de avaliação, tá ok? Tá tudo tranquilo? Todo mundo aí relaxado, assistindo uma aula, assistindo uma aulinha. Então vamos lá, procedimentos de avaliação, vem aqui comigo na tela. Vamos aprender por que tem as curvas A e curva C, tá? Vamos aprender como configurar o nosso equipamento. Se é slow, se não é, se é slow, se não é, como é que funciona? Se é slow, se é fast, né? Então, por que A e C? O ouvido humano não responde linearmente às diversas frequências. Por isso que a gente tem que alterar as curvas. Para compensar essa falta de linearidade, fazem estabelecidas as curvas de compensação, que podem ser A, B, C e D, tá? Então, de acordo com o Samir, circuitos eletrônicos de sensibilidade variável com a frequência, de forma a modelar o comportamento do ouvido humano. Por isso que a gente altera essa questão das curvas conforme o ruído, se é um ruído contínuo, se é um ruído de impacto. Então, vai depender por causa dessa linearidade, né, com relação ao ouvido, beleza? Então, ó, a curva de ponderação A foi, por muitos autores, sugerida para utilização em medições de intensidade sonora para valores entre 20 e 55 decibéis, baixo nível. A curva de ponderação B era sugerida para a utilização de medições de intensidade entre os níveis de 55 e 85. E a C era a curva de ponderação, era sugerida para medição de níveis acima de 85 decibéis, alto nível. E a curva de ponderação D era utilizada para ruídos específicos, turbinas de avião, por exemplo. Tá? Professor, eu preciso saber dessas definições? Não, pessoal, vocês não precisam saber dessas definições. É importante que vocês aprendam agora para entender por que tem a A, por que tem a B, por que tem a C. Mas a gente utiliza basicamente essas duas aqui para configurar os nossos aparelhos. Beleza? Lembra que no início, né, quando a gente começou a falar sobre ruído, a gente aprendeu quais eram os equipamentos que poderiam ser utilizados, que era o dosímetro, o decibelímetro. Não basta você pegar o equipamento, chegar lá e colocar perto do trabalhador, né? Então, vem aqui comigo. Não basta você chegar, pessoal, não basta você chegar e colocar ali perto do trabalhador, colocar de qualquer jeito, que não será feita a avaliação da maneira correta. Então você precisa seguir uma metodologia. Tem que colocar perto da faixa audível, por exemplo. A gente vai verificar aqui um pouco mais na frente. Tem que configurar o aparelho, tá? Então tem que configurar ele, se vai ser a curva A, curva C, se vai ser no método fast, slow, como que você configura esse aparelho. É importante. Eu sempre falo para os meus alunos. Pessoal, a preparação, na maioria das vezes, ela é tão importante ou mais importante do que a visita técnica. Por quê? Porque quando você, eu vou fazer um laudo, ou então eu tenho que fazer uma inspeção, e eu tenho que identificar quais são os agentes que eu posso encontrar lá, para saber quais são os equipamentos que eu vou levar. Quando eu chegar lá, eu tenho que configurar o meu equipamento. Um ruído de impacto? Ou não é? Ruído de impacto, ou um ruído contínuo. Então eu preciso saber qual é essa diferença. A gente vai ver aqui o que é um ruído de impacto, de acordo com a norma, a definição dele, o que é um ruído contínuo e intermitente. E eu preciso saber de tudo isso para poder configurar o meu equipamento, beleza? Continuando, voltem aqui comigo, vamos aqui para a aula. Então, existem 3 tipos de ruído: ruído contínuo ou intermitente, ruído de impactos. E eles são avaliados com o mesmo instrumento, com escala de ponderação diferente. Por isso que a gente
faz essa configuração do equipamento, beleza? Então, ó, ruído contínuo ou intermitente. Entende-se por ruído contínuo ou intermitente, para fins de aplicação de limite de tolerância, o ruído que não seja de impacto. Porra, aí vocês falam, perdão pela palavra. Aí vocês falam, pô, professor, que definição do caramba, hein? Que definição. Então você precisa saber o quê? O que é um ruído de impacto. Se a definição não foi enquadrada como ruído de impacto, vocês sabem que é o quê? Que é um ruído contínuo ou intermitente. Ruído contínuo, cujo nível de pressão sonora varia numa faixa de mais ou menos 3 decibéis durante longos períodos de observação, mais de 15 minutos. Então, se variou mais ou menos 3 decibéis por mais de 15 minutos, ruído contínuo. Ruídos intermitentes cuja o nível de pressão sonora possui uma variação superior a 3 decibéis. Então, vamos supor que ali na hora 1, deu 85 decibéis. Colocar vou colocar no T1. T1, né? Depois de 10 minutos no T2, deu 84. Então já caracteriza como ruído intermitente. Se fosse 89. Se fosse 88, por exemplo, no T2, aí não já seria intermitente, seria o quê? Contínuo, tá? Por quê? Porque o intervalo é inferior inferior, né, ou igual a 3 decibéis. Nesse caso, para ser ruído intermitente, tem que ter um intervalo superior a 3 decibéis. Beleza? Ruído de impacto. Entende-se por ruído de impacto aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 segundo. Essa definição aqui, pessoal, é importante que vocês saibam. Por quê? Porque tem várias questões que colocam a definição dele, a definição do ruído de impacto de forma bem direta mesmo. O que é um ruído de impacto? Ou então pode ser caracterizado como ruído de impacto, enfim. Então, ó, o que vocês precisam colocar na cabeça de vocês para ficar mais fácil para gravar? Coloca, ó, inferior a 1 segundo e superior a 1 segundo. Então, o que tem que ser inferior a 1 segundo? A duração. E o que tem que ser superior? O intervalo. Então, ó, bateu, por exemplo. Bateu. A duração dele foi inferior a 1 segundo? Tac. O intervalo foi superior a 1 segundo? Tac. Bateu, ó, como se fosse. Então, aí, ruído de impacto. Agora, se fosse rápido, com intervalos inferiores a 1 segundo, aí já não seria ruído de impacto, né? Já seria um ruído contínuo até, ou intermitente, dependendo da variação do nível de pressão sonora, beleza? Então, procedimentos de avaliação. Verificar a integridade física e eletromecânica do equipamento, beleza? Verificar as condições da carga de bateria, isso aqui é importante, ajustar os parâmetros de medição, que é isso que a gente vai ver agora. Aferição inicial do equipamento, observar o manual, que é para saber como utilizar, ver quais são os critérios de referência, 85 decibéis para uma carga horária de trabalho de 8 horas, nível limiar de integração, né, nível de ação também, nível de ação, conforme a NR15, faixa de medição mínima, faixa de medição de 80 a 115 decibéis. Professor, por que não medir para 79? Abaixo de 80, por exemplo, 79? Porque não entra no cálculo da dose, né? Você nem entra no cálculo da dose. Então, você mede esse aqui, o restante você coloca inferior a 80, tá? Incremento de duplicação da dose, utiliza o 5, conforme o quê? NR15. Lembrando que do da NHO é 3, então isso aqui está errado. NHO é 3, tá? Circuito e curva de ponderação. Pessoal, se for ruído contínuo ou intermitente, vocês vão configurar para o circuito A, e se for ruído de impacto, pro C. Então, A, C. Então, ó, anexo 1, né? Ruído contínuo
contínuo ou intermitente, anexo 2, não é ruído de impacto, então só lembrar, o A não vem primeiro do que o C. Pronto. Então, ó, isso aqui é o exemplo do aparelho onde você configura. E o circuito, o tempo de resposta, vamos colocar slow para contínuo, contínuo ou intermitente, que é o lento, e o rápido para ruído de impacto, beleza? Então isso aqui, ó, esse item aqui, ó, vou colocar aqui um asterisco, tá? Esse e esse, vocês têm que prestar atenção, gravar, porque realmente vai cair, tá? Então, ó, resposta de sinal sonoro, beleza? Então, só falando aí como é que funciona o slow, o fast, se vocês quiserem dar uma olhada, mas aqui é só a título de conhecimento, beleza? Então, aqui, ó, no equipamento também, fast e slow, tá? Posição da avaliação, tem que identificar a fonte geradora, né? Na nossa foto aí ficou bem legal essa fonte geradora aí, o jumentinho, ó, o cara pelo menos colocou a caixa de som virada pro outro lado, né? Não tá direto na orelha do bicho, né? Nível de meio de propagação e o trabalhador, lembrando que tem que estar onde? Na faixa, na zona audível aqui, na faixa audível, beleza? Então aqui uma distância entre 10 e 20 centímetros. Tanto, pessoal, vem aqui comigo. Quando a gente quando a gente vai utilizar o dosímetro, por exemplo, eu pego aqui, vamos supor que esse meu microfone fosse de um dosímetro. Então você coloca geralmente aqui nessa altura aqui, ó, porque está perto da zona audível do trabalhador aqui. Está entre 10 a 20 centímetros. Beleza? Então, é nessa altura. É importante que vocês saibam disso, pessoal, porque igual eu falei para vocês em uma outra aula. Se você é perito judicial, ou se... Ah, professor, passei no concurso público, mesmo assim, você vai lá e se cadastra no site do TRT. Você é médico ou engenheiro e tal. Se cadastra lá para ser perito, vai tirar um extra ali, o da cervejinha no final de semana, né? Da carne assada com os amigos, com a galera. E aí vai fazendo umas perícias. Se você não adianta nada você calcular a dose, calcular o NE, calcular o NEM, colocar no seu laudo lá bonitão, e aí utilizou o equipamento errado, usou o procedimento errado, aí o que vai acontecer? O assistente técnico da empresa vai vir, vai bater em cima do seu laudo, vai bater em cima de você, né? E aí você como um profissional não pode errar nesses itens que são não simples, né? Mas que são básicos, pô. É o procedimento, é aonde alocar o equipamento e tudo mais, beleza? Vamos continuar comigo aqui pra gente finalizar. Cuidado para não causar interferência na medição, né? Beleza? Então, dosímetro. Realização das medições. Se o nível de pressão sonora for em torno de mais ou menos 1 decibéis, considerar o maior nível. Então, ó, tá vendo que a diferença foi inferior a 1? Então, você considera aqui o maior nível, tá? Beleza? Se o nível de pressão sonora tem oscilações grandes, irregulares e aleatórias, realizam-se 3 ou mais medições a intervalo máximo de 15 segundos, respeitando o limite de variação em decibéis. Números de medições, tá? Beleza? Então, exemplo 1, 82 decibéis, o N2, 84, 82, 84, 85, 82. Número de leituras, 4. Faixa de orientação, 3. Fez o cálculo aqui, deu 83,2. Mas, pessoal, isso aqui é só a título de conhecimento. Vem aqui comigo. Esse exemplo é a título de conhecimento, o que você deve fazer quando for fazer essas leituras pontuais. Então, se o intervalo deu inferior a 1 decibel, então você utiliza o valor maior, e caso dê essa diferença maior, aí você tem que fazer esse cálculo, beleza? Então, assim, é bem tranquilo, tá? Com relação professor, fiz a dosimetria, beleza. Acabou, finalizado? Não, tem a relação do histograma. Vem aqui comigo para a gente falar um pouco sobre ele, para estar finalizando essa parte de ruído. Com o medidor de nível de pressão sonora, obtivemos, né, o nível médio de ruído, a dose de exposição diária e o histograma. Por que é obrigatório fazer o histograma? A representação gráfica de uma distribuição, não tem mais isso aqui, né? O professor Elias vê minha aula, ele vai me dar uma banda, né? Fala, pô, como é que você coloca aí no teu slide um negócio desse aí? Deve ter vindo sem querer.
Representação gráfica de uma distribuição de frequência em que as frequências, ó, de novo aqui, de classe são representadas pela área de retângulos contíguos e verticais, com bases colineares e proporcionais aos intervalos de classe. Vou mostrar aqui o histograma para vocês, só a título de conhecimento. Então, pessoal, quando vocês pegam lá quando vocês utilizam um dosímetro, ele já dá o histograma para vocês, beleza? Então, a partir de que data ou período é exigida a apresentação do histograma? A partir de 2001, da publicação da Instrução Normativa número 27 do INSS. Beleza? Então, ó, até 5/3/97, exposição superior a 80 decibéis, informar valores medidos. De 97 a 2001, informar valores medidos. De 2001 a 2003, anexar o histograma. E a partir de 2003, anexar o histograma ou memorial de cálculos, nem acima de 85 decibéis. Então, ó, questão da aposentadoria, o quê? Aposentadoria especial. Show? Show de bola? Beleza? Pessoal, então vamos responder algumas questões já para a gente finalizar essa parte de ruído, tá? Então, ó, um trabalhador, vem aqui comigo. Então, ó, o que eu vou fazer? Vocês viram que foi muito conteúdo, né? Essa parte do anexo 1 e anexo 2, a parte de ruído. Então, a gente trabalhou de forma exaustiva ela. Então, temos agora no nosso bloco ainda em torno aí de 13 minutos para a gente finalizar o nosso bloco. Vou estar passando aí com vocês algumas questões. Vou falar um pouco de forma até rápida para a gente conseguir fazer um número maior de questões, né? Maior quantidade de questões possíveis para que a gente consiga finalizar esses últimos 12 minutos aí desse bloco só com as questões, para a gente não ter que fazer outro bloco com algumas questões da só sobre ruído. Por quê? Porque depois que vocês terminarem o curso de vocês, terão aulas gravadas somente de resolução de exercícios. E aí nessas aulas terão exercício de tudo que a gente já aprendeu, beleza? Então vamos aqui comigo, vamos finalizar esse nosso bloco respondendo algumas questões. Essa é para técnico de segurança, tá? 2020, da Selecom, que ele fala: um trabalhador realiza diariamente suas atividades profissionais exposto ao nível de ruído de 88 decibéis sem a proteção auditiva. Segundo a NHO 01 da Fundacentro, o tempo máximo diário permissível de ruído é quanto? Pessoal, ó, para quem não lembra, deixa eu voltar aqui para vocês darem uma olhada. Ele perguntou da NHO, certo? Então isso aí, vocês têm que ficar ligados nessas pegadinhas. Por quê? Porque vai ser diferente aqui, ó. Quer ver? Deixa eu abrir a tabela para vocês darem uma olhada. Viram que nossa aula da NR15 foi bem grande, né? Então, ó, aqui, ó, tá vendo que ele tá 240 minutos a 88? Na NR15, 88 já são 5 horas. 5 horas, tá vendo? Então vocês têm que prestar atenção com relação a isso. Tem que prestar atenção. Por quê? Porque na questão aqui, por exemplo, ele pede... Na questão aqui, ele pede de acordo com a... Na questão, ele pede de acordo com o quê? De acordo com a NHO, não é? Então, ele pede de acordo com... Ele pede de acordo com a NHO. Tá bem aqui, ó, na realidade. Mas é porque eu não tinha colocado a NR15. Então, ficou 240 minutos. 240 minutos são 4 horas. Beleza? Então, tem cuidado com isso. Preste atenção. Se fosse de acordo com a NR15, seria o quê? 5 horas. No anexo 1 da NR15, limite de tolerância para o ruído, demonstra-se que a cada 5 decibéis o número de horas de exposição do empregado cai pela metade. Índice de duplicação da dose, que é igual a 5. Se para o valor de 85 decibéis a máxima de exposição são 8 horas, assinale a alternativa que apresenta qual será o número de horas máximas permitidas para 100 decibéis. Pessoal, lembra? 85, 8, 94, 95,
2, 100, 1. Show, marcamos aqui, ó, letra E. Maravilha. Todo mundo tirou 10, passou. Olha aqui. Um dos fatores de risco que mais causam afastamentos ou prejuízo ao empregado é justamente o ruído. O ruído pode causar diversas doenças e perdas, tais como perda auditiva, hipertensão, fadiga e etc. Para que seja feita uma avaliação do nível de pressão sonora, ruído, conforme determina a NR15 anexo 1, assinale a alternativa que apresenta em qual medida circuito de compensação e circuito de resposta deve ser feita a avaliação. Medidas em decibéis, beleza? Então a gente já exclui aqui a letra E. Um circuito de compensação, ele pode ser, né, o A ou o C, beleza? E circuito de resposta, que ele fala aqui no anexo 1, né? Anexo 1, pessoal, olha aqui, que legal. Anexo 1 trata do ruído contínuo ou intermitente. Ruído contínuo ou intermitente, eu utilizo qual? Eu vou utilizar o A. Por quê? Porque o C é para ruído de impacto. Então, já excluo essa. Então, utilizo o A. Beleza. Eu falei que podia utilizar os dois, mas eu falei errado, tá? Então, ó. Ruído contínuo ou intermitente. Então, é circuito de compensação A. O FAST, pessoal, eu utilizo para quem? Eu utilizo para ruído de impacto. Então, isso aqui tá errado. Então, a letra certa é a letra B. Beleza? Essa aqui é para engenheiro de segurança do trabalho, ó. Da EBSERH. 2020. Então, foi feita aí questão bem nova. Os operadores de martelo pneumático, atiradores de arma de fogo, operadores em shows de música e trabalhadores de aviação são exemplos de atividades que expõem os trabalhadores a nível de ruído que contínuo ou intermitente sem proteção adequada, oferecendo risco grave e iminente a partir de quanto? Pessoal, conforme o anexo 1 da NR15, nesse caso aqui, risco grave e iminente a partir de 115 decibéis, beleza? Então é molezinha, a gente falou no início, e aqui, ó, para quem que foi essa prova, ó, Prefeitura de Boa Vista, né? Médico do trabalho, tá? Segundo Mendes, sem o uso de proteção auditiva, o limite de tolerância para a exposição ao ruído contínuo de 90 decibéis em uma jornada diária de 8 horas de trabalho é de... Então, ó, 90 decibéis, pessoal, 85, 8 horas, 90, 4 horas. Oh, olha aqui. Beleza? Não tem, ó. Isso aqui é para quem? Médico do trabalho de novo, ó. Médico do trabalho. Então, molezinho, ó. Gravou o índice de duplicação da dose? Consegue responder a maioria das questões. Beleza? Sobre os limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente, responda verdadeiro ou falso. Assinale a alternativa que traz a sequência correta. 90, ó, máxima exposição permissível. 3 horas e 30 minutos. 96, 1 hora e 45 minutos. 104, 20 minutos. Vamos só fazer aquele esqueminha nosso. 85, 8, 94, 95, 2, 100, 1, 105, 30, 110, 15, 100. Então, ó, eu já sei o quê? 90 decibéis, 4 horas, tá perto? 95 é 2 horas, então 96 vai ser menos, tá perto? Tá. 104, 20 minutos. Aqui, ó. Se é 104, ele vai ser menor, então ele tem que... Não pode ser, ele é menor... Se 105 é 30 minutos, 104 não pode ser 20 minutos. Se fosse 106, até que poderia. Então essa aqui a gente já sabe o quê? Que é falsa. 110 é 15 minutos e 115 são 7 minutos,
Então eu já sei o quê? Que essa aqui também é falsa. Então, ó, por chute, pessoal, só com a regra de duplicação da dose, eu já conseguiria o quê? Jogar duas questões, estão vendo? Ficaria faltando o quê? Ah, professor, eu poderia utilizar essa fórmula. 16, que é L menos 80 dividido por 5. Tudo isso elevado a 2. Poderia utilizar essa fórmula aqui com 91 ou 96, tá? Então, poderia utilizar essas duas fórmulas. Mas como eu estou numa prova, a prova tem tempo. O que eu faria se fosse eu chutaria. Pô, tá aqui, ó, tá perto, pô. 91, ó, 94 horas, 95, 2 horas, então, ó, tá perto. Então, eu marcaria V e V. E na realidade, estão certas, tá? Opa. E na realidade estão certas. Vocês querem? Vamos calcular elas aqui junto só para vocês. 16, a gente ainda tem um tempo, então 91 menos 80 dividido por 5. Tudo isso elevado a 2. Vou apagar isso aqui. Não vou apagar não para ficar... Vamos colocar o valor direto. 16. Então 91 menos 80. 91 menos 80 dividido por 5 dá 2,2. 2 elevado a 2,2 vai dar 4,59. 16 dividido por 4,59, 16 dividido por 4,59 vai dar 3,49. 3,49. Deu 3,49. Faz aquela regrinha. Então, 49 para 100. E 49 para 100. Esse aqui, ó, pessoal. Esse cálculo aqui deu isso aqui, tá? 49 para 100. E eu preciso jogar para 60. Por quê? Porque ele tá de 0 a 100. Eu preciso de 0 a 60. X, então X vai dar 49 vezes 60. 49 vezes 60 dividido por 100, que vai dar aqui 29, né? Então, questão de arredondamento, 29, 30. Então, é porque a gente não calculou direto, né? A gente arredondou. Então, seria V. Marcaria certa, tá? Então, na realidade, marcaria certa não, tá certo. Para 96, a mesma coisa. Então, era só realizar esse cálculo aqui, beleza? Só que a gente poderia, ó, essa aqui tem V e V, então já excluiria. Essa aqui tem V no final, essa aqui tá errada. Então, ó, por exclusão, ó, sabendo só essas duas respostas aqui, eu já conseguiria responder, porque eu já excluiria as outras, letra A, beleza? Vem aqui comigo, a gente finaliza agora, pessoal, a gente finaliza nosso bloco. Já esgotamos todos os assuntos relacionados a ruído. Anexo 1, anexo 2, NHO01 e a questão da aposentadoria especial. Então, falamos desde a parte trabalhista até a parte previdenciária, tá ok? Espero que todos tenham entendido. Ruído é muito importante, é um dos itens mais cobrados quando trata da NR15. Ruído e calor. Nos próximos blocos, vamos dar continuidade falando sobre o calor ocupacional. Beleza? Pessoal, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, mandem mensagem para o professor. Deixem as dúvidas aí no chat. Lembrando, pelo meio ambiente, segurança e saúde no trabalho, venha com o professor Railton Carvalho. Fiquem com Deus e até a próxima.